Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Nesse conteúdo, tudo que de mais importante aconteceu no noticiário do Internacional neste domingão, hoje, dia 10 de agosto de 2025. Vocês estão vendo que eu não tô gravando... Cara, eu tô todo improvisado aqui porque eu cheguei agora há pouquíssimo aqui. A gente teve uma baita experiência hoje proporcionada pela KTO, minha parceira aqui do canal. A gente estava no camarote da KTO, lá no Allianz Parque, estádio do Palmeiras, acompanhando a vitória do Palmeiras por 2-1. Duvidosa, né? Teve um golzinho duvidoso anulado do Ceará, vitória por 2-1. E cheguei agora, tava organizando algumas coisas pra gente gravar. Amanhã estou indo pro Rio de Janeiro pro jogo contra o Flamengo da Libertadores no próximo meio de semana, tá? Então, termina a nossa estadia em São Paulo, amanhã pela manhã já no Rio, pro jogo da decisão da quarta-feira, tá? Mas nesse vídeo eu quero falar sobre os bastidores que o Inter divulgou nas últimas horas, que tem alguns conteúdos bem interessantes nesse vídeo que o Inter divulgou. Quero falar de uma venda que está acontecendo no futebol brasileiro que vai ajudar e vai dar mais uma graninha pro Internacional. A gente vai falar sobre contratações, afinal o Inter vai trazer mais alguém? A gente vai falar sobre isso. E o técnico do Flamengo, Felipe Luiz, falou sobre a dificuldade do jogo contra o Inter. Tem conteúdo interessante no que falou o técnico do Flamengo e algo que pode ajudar o Inter, tá? Na estratégia do técnico Roger Machado para sair vivo e quem sabe até construir um bom resultado na quarta-feira lá no Maracanã, tá? Antes, não te esquece, deixa o teu like, te inscreve, ativa o sininho das notificações pra tu não perder nada por aqui. É claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio e a parceria de KTO, kto.bet.br, vai lá na KTO pra brincar, pra se divertir, site proibido para menores de 18 anos. Se tu não tem registro ainda na KTO, vai no primeiro comentário fixado desse vídeo, entra no primeiro link, que é o meu link lá na KTO, tu ajuda muito o canal te registrando por esse link se tu não tem registro ainda, ou se algum parceiro, familiar teu não tem registro e quer dar uma brincada na KTO, avisa ele para se registrar no meu link. E quero falar também de Ativo, porque Ativo é você na Ativa sempre, o melhor estimulante sexual do homem moderno, da mulher moderna, então não perde tempo, vai de Ativo, tá? O link tá junto com o da KTO do primeiro comentário fixado. Gente, vamos lá. O Inter, depois da vitória por 3-1 ontem lá em Bragança Paulista, onde estivemos pelo Brasileirão, 3-1 contra o Red Bull Bragantino, o Inter não se reapresentou hoje, folga para o grupo de jogadores, reapresentação será amanhã no CT Parque Gigante. Treina segunda, terça e vai para o Rio de Janeiro, onde já estaremos amanhã pela manhã para o jogo contra o Flamengo, duelo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores da América, tá? E eu quero falar aqui ainda sobre a vitória de ontem, porque o Inter divulgou há pouco os bastidores da vitória de 3-1 contra o Red Bull Bragantino. E esses bastidores do Inter têm alguns conteúdos interessantes, tá? Primeiro, do Roger Machado antes do jogo, mas também o discurso dele após a partida. E eu quero mostrar pra vocês aqui no canal a partir de agora. Sacrifício! De comunicação, chama, quem tá atrás orienta. Bola pro Matias, vamos quebrar. Zagueiro, tiro, lateral. Vamos recomeçar hoje de novo! Vamos recomeçar hoje de novo! Firme, forte e confiante para 3 pontos! Vamos! Vamos, caraco! Vamos! Bora, porra! Era o jogo que a gente tava pesando, né? Os 3 pontos, fazer uma partida com segurança, já para ficar motivado pro jogo de quarta-feira, que é uma decisão, né? A gente sabe a dificuldade de enfrentar o Flamengo, mas acho que a gente chega preparado para essa decisão dos primeiro tempo fora de casa. Vamos, caralho! Vamos! Mais 3 pontos, né? Muito importante. Tá vindo com a... Agora, se Deus quiser, agora a gente vai vir com uma sequência muito boa, né? De vitórias. E agora é curtir esse dia maravilhoso que Deus me proporcionou de estar ajudando o Inter com os 2 gols. E o que mais importa é a vitória. Vamos, Inter! Vamos! Vamos! Eu acho que era o mais importante, né? Nos últimos jogos, o coletivo vinha tentando, mas a gente vinha falhando. Esse jogo foi fundamental para a gente parar essas falhas que vinham acontecendo e os 3 pontos para poder sacramentar a boa partida da equipe. Então essa vitória ela é toda a responsabilidade de vocês. Ela é muito importante.
né, a gente ter reagido depois da eliminação da Copa do Brasil. Vamos manter a mesma pegada, a mesma humildade, a mesma serenidade que está nos fazendo retornar para o caminho que a gente estava antes e vai continuar seguindo em frente. Tá? Parabéns e muito obrigado. Aí então, gente, esse era o ambiente, esse era o clima, não tinha outra coisa que não fosse uma vitória pro Inter ontem lá em Bragança Paulista. Era esse o tom do vestiário, da importância do jogo de ontem para o Internacional. Bom, agora é tudo Flamengo, o Inter pensa no jogo de quarta e o Flamengo também. O Flamengo que ontem ganhou em casa do Mirassol, um jogo apertado, tomou gol, teve algumas falhas defensivas. A torcida do Flamengo está um pouco incomodada porque teve eliminação contra o Atlético Mineiro. O Flamengo perde a ida para 1-0 no Maracanã. No meio de semana passada, a gente estava no Rio e a gente acompanhou ali antes de Inter e Fluminense. O jogo foi mais cedo do Flamengo contra o Galo, lá em BH. O Flamengo ganha por 1-0 e perde nos pênaltis. O Wallace Ian, que é uma das joias da base do Flamengo, perde a penalidade decisiva para o duelo contra o Atlético Mineiro e o Flamengo acaba eliminado nas oitavas. E aí tem um jogo contra o Mirassol ontem, que todo mundo esperava. Bom, é Flamengo contra Mirassol. A gente vai golear o Mirassol. Não foi o que aconteceu. E o Felipe Luiz, depois da partida, depois dessa vitória apertada do Flamengo contra o Mirassol no Maracanã, concedeu entrevista coletiva. E nessa entrevista ele disse o seguinte: quarta-feira será um confronto muito igualado. 2 times históricos em igualdade de condições para essas oitavas da Libertadores. E ele apontou uma fragilidade do time do Flamengo que é muito interessante. Ele disse o seguinte: a minha preocupação maior é que o time seja sólido na fase defensiva, muito sólido. E hoje realmente não tivemos a solidez que eu gosto, por mérito do adversário, mas também por alguns erros nossos que devem ser corrigidos. Ou seja, o Felipe Luiz não enxerga hoje o seu time, o time do Flamengo, 100% defensivamente. Ele vê algumas dificuldades defensivas no time do Flamengo, o que pode ser algo a favor do Internacional. Pode ser um aliado do Inter nesse duelo contra o Flamengo na quarta-feira, jogo de ida das oitavas da Libertadores. Quero falar aqui também sobre uma venda que está acontecendo no futebol brasileiro e que pode ajudar e bastante o Internacional. Eu tô aqui em São Paulo e tô acompanhando a repercussão da imprensa paulista e está se falando bastante da venda do goleiro Carlos Miguel, que é da base do Internacional, se destaca na base do Inter, teve diversos problemas extracampo e depois foi parar no Corinthians, foi muito bem no Corinthians e depois foi para a Inglaterra, para a Premier League, primeira divisão inglesa, a principal liga de clubes do futebol europeu, jogaram no Nottingham Forest. Acontece é que o Carlos Miguel está batendo e voltando. O Palmeiras está contratando o jogador por 4 milhões de euros. O que isso ajuda o Inter? Como eu disse, o Carlos Miguel é formado pela base do Inter, então o Inter tem um percentual do Carlos Miguel. Percentual de formação, tá? Aquele mecanismo de solidariedade da FIFA, quando um clube forma um jogador, ele sempre vai ter esse percentual conforme o tempo que ele passou na base desse clube. O Inter tem direito a 2% desse negócio. Vocês vão me dizer, pô, Lucas, não é um valor absurdo, não é um grande valor. De fato, não é um grande valor. Mas considerando que o Inter tem suas dificuldades financeiras, não só para contratações, mas para o dia a dia do clube também, por mais que o Inter não atrase nada, tem suas dificuldades e tem que honrar os seus compromissos, todo o dinheirinho ali é importante. Todo cascalho que pinga na conta do Inter é importante, o Inter tá atento. Então o Inter vai pegar ali cerca de $500 mil, um pouco mais, 600 mil reais desse valor do Carlos Miguel e é uma negociação aí que interessa ao Internacional. Bom, outra situação, reforços. Virão reforços ainda pro Inter, Lucas? Cara, a gente ouviu o José Olavo Bisol, vice de futebol do Internacional, falando recentemente e não descartando a possibilidade de novas chegadas. Não é uma tendência pelo andar da carruagem atual do Inter, tá? O Inter já contratou um lateral direito que queria para ser reserva do Aguirre, que é o Alan Benítez. O Inter já contratou o seu segundo volante de camisa 8 motorzinho, que é o Alan Rodrigues. O Inter tá atento no mercado para outros tipos de movimentações, mas nada como prioridade. O Inter tem posições que ele olha. Por exemplo, lateral esquerdo. Eu ouvi de uma pessoa bem importante no Inter que não vai vir o lateral esquerdo. Mas eu sei, já ouvi internamente também, que é complicado tu não ter um reserva hoje pro Bernabéu. É complicado. Tu tem que improvisar o Aguirre por ali, ou tirar o Vitor Gabriel da zaga e botar como lateral esquerdo, e o Inter não gostaria de fazer esse tipo de movimento. Mas ainda assim, tem outras posições. Por exemplo, mais um zagueiro pro elenco.
o Inter olha essa possibilidade se surgir uma oportunidade muito boa de mercado. Um atacante de lado direito de campo de velocidade 1 contra 1. Se surgir algo interessante no mercado. Fora isso, o Inter não vai fazer movimentos como fez em relação ao Alan Rodrigues, tá? Não esperem contratações como Alan Rodrigues nessa janela de transferências, porque isso não deve e não vai acontecer. Se acontecerem com novas contratações, vão ser boas oportunidades de mercado de um jogador que estava livre, ou um jogador que estava para assinar um pré-contrato, e aí tu tem que negociar a liberação. Fora isso, o Inter não vai fazer grandes movimentos ainda nessa janela de transferências e sim trabalhar algumas saídas que possam acontecer, tá certo? Deixa teu like, te inscreve, ativa o sininho das notificações que eu volto para falar mais do Colorado por aqui, tá certo? Um beijão, um abraço e até a próxima.